Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o principal evento do mês, que foi a reunião do Copom. O Copom decidiu cortar a taxa Selic em 50 pontos base para 13,25% e foi uma decisão dividida, né? 5 membros votaram pelo corte de 50 pontos base e 4 membros votaram para uma redução de apenas 25 pontos base. A nossa avaliação é que o Copom de fato deveria cortar 50 pontos base, porque a melhora do cenário de inflação, principalmente desde a reunião de junho, foi uma melhora substancial. As expectativas de inflação tinham tido uma queda relevante e as próprias projeções do Banco Central também mostrariam uma melhora. Olhando para frente, embora a decisão tenha sido dividida, os membros concordaram em que a próxima decisão, que vai ser ali no dia 20 de setembro, o ritmo de queda deve ser mantido, esse ritmo de 50 pontos base. Na nossa avaliação, o cenário daqui até a próxima reunião é um cenário que ele vai continuar evoluindo favoravelmente. Então, por exemplo, a gente espera que a projeção do Copom também se reduza. A gente acredita que a média dos núcleos de inflação, eles devam melhorar, então eles devem chegar ali na próxima reunião do Copom em torno de 3%, né, nos 3 meses anualizados, desazonalizados. A nossa avaliação é que a inflação cheia também vai desacelerar, então, por exemplo, para o final do ano, a nossa avaliação é que a inflação, o IPCA, deve encerrar em torno de 4,5%, isso porque a gente ainda considera que o fenômeno El Niño, ele vai ser forte, vai ter um impacto na inflação de alimentos. Se não fosse esse fenômeno, a inflação no ano ficaria mais próxima de 4%. E aí, se a gente pensar o cenário hoje de inflação comparado com o início do ano, no início do ano a gente projetava uma inflação acima de 6%. E hoje a gente está em 4,5%, com um risco de fato de ser até mais baixo. Então, olhando esse cenário de melhora, a gente acredita então que o ritmo vai ser mantido, esse ritmo de 50 pontos base na próxima decisão, mas a gente vê uma chance relevante de uma aceleração desse ritmo de corte na reunião de novembro e dezembro, e se isso for confirmado, a gente poderia ter uma Selic de 11,25%. De novo, o nosso cenário precisa ser confirmado. Nós também vamos monitorar nesse mês de agosto o projeto de lei orçamentária que o governo deve mandar no dia 31 de agosto e também as possíveis medidas que podem elevar a arrecadação de modo a entregar um orçamento equilibrado para o ano de 2024. Então a gente vai analisar quais vão ser as medidas, quais vão ser os efeitos delas em termos de arrecadação e se vão ser aprovadas ou não, enfim, nesses próximos 6 meses aí no Congresso. Outro ponto que vale destacar é sobre o ambiente internacional. Acho que o ambiente internacional dos últimos 40 dias ele se tornou mais benigno. O que isso significa? Bom, há 40 dias atrás, algumas economias estavam sinalizando que ainda precisavam subir a taxa de juros, outras tinham parado de subir e depois retomado o ciclo de alta de juros. E agora, quando a gente olha, por exemplo, o Chile, né, um país emergente, ele reduziu a taxa de juros em 100 pontos base, foi mais do que o esperado. Então a taxa foi de 11,25% para 10,25%. A nossa avaliação é que a gente deve observar mais cortes, né, de uma magnitude grande aí nos próximos meses, de modo que a taxa de juros deve encerrar esse ano em torno de 7,25% e no ano que vem a taxa deve se aproximar da neutra, que é algo em torno de 4,5%. No Chile também o que explica essa queda da taxa de juros um pouco mais intensa foi a convergência da inflação mais rápida para a meta, né? Quando a gente olha os dados de atividade econômica, por exemplo, eles vieram em linha com o esperado. Nos Estados Unidos e na zona do euro, o que a gente observa é uma sinalização de que na próxima reunião, que é a reunião de setembro, a gente pode observar também uma pausa no aumento da taxa de juros. Então, nos Estados Unidos, o Fed, ele elevou a taxa de juros na reunião de julho, a taxa foi para 5,4%, mas na nossa avaliação, como os dados até a reunião de setembro, eles vão ser dados mais benignos, né? A gente viu um payroll, né? Ou seja, um ritmo de criação de vagas que ele surpreendeu para baixo no mês de julho. Se a gente olhar nos últimos 6 meses, né, a criação de vaga no setor privado, ele foi abaixo de 200 mil, então mostra ali que tem alguma desaceleração.
e a gente também espera dados de inflação mais baixos, né, na verdade até o final do ano. Então, na nossa avaliação, por exemplo, o Fed não deve mais subir a taxa de juros. O Banco Central Europeu, ele também subiu a taxa de juros na última reunião, foi para 3,75%, mas na avaliação do comitê, né, o que parece é que se não tiver uma surpresa para cima, né, nos dados e principalmente nos dados de inflação, provavelmente também eles devem manter essa taxa de juros. Isso não significa que nenhum dos bancos centrais vão subir mais a taxa de juros depois de setembro, mas se essa tendência de melhora da inflação que a gente está observando ali nos principais países, né, se ela se mantiver, provavelmente não vai mais ter alta. Então, é um ambiente um pouco melhor, isso também dá mais conforto para os países emergentes, por exemplo, no caso do Brasil, reduzirem a taxa de juros, né, nesse ambiente em que lá fora eles não sobem mais, aqui a gente já começa a observar uma queda, né, da inflação e uma queda da taxa de juros, então a gente vê sustentabilidade para esse cenário. A taxa de juros neutra é aquela que equilibra a oferta e a demanda e não gera pressões inflacionárias. Essa taxa nos Estados Unidos é 2,5%, então a nossa avaliação é que o Fed, ali em meados do ano que vem, deve levar a taxa para em torno desse valor. No sentido contrário desse ambiente mais benigno, de taxa de juros mais baixas, em que inclusive deve promover um cenário de dólar mais fraco, o que a gente viu foi que a agência de rating Fitch, ela fez uma revisão para baixo da nota de crédito da dívida americana. Então, os Estados Unidos estavam na nota mais alta, que é o AAA, e foram para um nível abaixo, que é o AA+. Essa nova nota, né, é a mesma nota da agência de rating S&P, que ela fez esse pequeno downgrade no ano de 2011. E a nossa avaliação é que, olha, a dívida americana, de fato, ela vai subir, ela deve subir nos próximos anos em função de um déficit, né, ou seja, gastos do governo maiores do que receitas. E se a gente olhar, que deve subir também essa diferença nos próximos anos, mas também muito em função de um pagamento de juros elevado. Então, se a gente olhar a dívida americana, né, lá em 2019, pré-Covid, ela estava em torno de 92% do PIB. Com o Covid, ela chegou aí para 123%. Depois a gente teve um crescimento muito forte do PIB, do crescimento econômico. Aí essa relação acabou até caindo e também uma redução, né, dos gastos, né, relacionados ao Covid. Aí essa dívida foi de 122 para em torno de 110. E agora, né, a tendência para os próximos anos é alguma elevação, porque o déficit americano, né, que é basicamente a diferença dos gastos menos as receitas, eles devem subir um pouquinho. Eles foram em torno de 3% no ano de 2022 e deve subir para 6,2% esse ano, atingindo quase 7% no ano de 2025. Obviamente, isso vai fazer com que a dívida suba. No entanto, né, se a gente olhar a economia americana, ela nunca deixou de pagar a sua dívida, né? Então a gente viu esse rebaixamento, mas a nossa avaliação é que o impacto no preço dos ativos, ele deve ser pequeno, porque no final das contas a gente vê que os Estados Unidos têm capacidade de reduzir a sua dívida ou de equilibrar, de reduzir o seu déficit quando é necessário. Então, se a gente olhar no passado recente, aí nos últimos 15 anos, os Estados Unidos fizeram um ajuste fiscal relevante. Então, a gente acha que, se for de fato necessário, os Estados Unidos vão fazer. A China, o que a gente viu é que o crescimento do segundo trimestre ficou abaixo do esperado, cresceu 6,3%, de modo a colocar um pouco de risco na meta de crescimento para esse ano, que é ali 5% ou um pouco acima. Nesse sentido, as autoridades sugeriram medidas para estimular o crescimento econômico, muito focado nessa parte do setor imobiliário que tem surpreendido para baixo, mas na nossa avaliação, essas medidas elas devem fazer com que esse crescimento simplesmente não surpreenda para baixo no ano, ou seja, não fique abaixo de 5%. A gente não acha que vai ter um efeito muito relevante na economia, de modo, enfim, agora começar a surpreender muitos dados para cima. A nossa avaliação, no fundo, é que o governo está preocupado ainda com o excesso de dívida dos governos locais e ainda preocupado com o rebalanceamento da economia, ou seja, dando um foco mais no consumo e menos no investimento. Então, a gente vê ainda uma transição para um crescimento mais baixo, mas obviamente com cautela, sem deixar ter uma desaceleração muito intensa ali nos próximos trimestres.
contrário da maioria das economias desenvolvidas que subiram a taxa de juros, mas indicaram que a taxa ou não deve subir ou deve subir menos à frente, o que a gente viu no Japão foi um movimento na direção então contrária, né, na direção de taxas de juros mais altas. Inclusive, esse movimento pode ter tido também um pouco de impacto na abertura da curva de juros americana ali no final do mês de julho, muito em função do diferencial, né, de taxa de juros entre as economias. Então, o que o Japão fez foi o seguinte, né? Eles têm um target, ou seja, uma meta para a taxa de juros de 10 anos lá no Japão, a meta é 0, essa meta foi mantida. No entanto, o que eles colocam é que tem uma banda de flutuação, então a meta é 0 e pode variar 0,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Eles mantiveram isso, mas o que eles mudaram dessa vez é que eles falaram que, no fundo, a taxa de juros ela pode flutuar até 1%. Então, não precisa ficar mais entre 0 e 0,5%, mas poderia flutuar até 1%. Na prática, o que isso significa é que o teto, né, vamos dizer assim, dessa taxa de juros de 10 anos, ele mudou, né? Um teto agora que é mais para 1%. E, de fato, né, a taxa de juros lá está em menos 0,1%, a taxa básica de juros. E o que a gente tem visto aí nos últimos meses é uma aceleração muito forte da inflação no Japão, a maior inflação dos últimos 40 anos. É como se eles estivessem num processo um pouco atrás, vamos dizer assim, das economias desenvolvidas. A inflação começou a acelerar de maneira bem mais intensa nesse primeiro semestre, com o aumento de salários. E aí eles fizeram essa pequena flexibilização na política de controle da curva de juros, né, que é o Yield Curve Control. Na visão do Banco Central do Japão, essa mudança foi apenas para dar sustentabilidade para uma política de juros ainda expansionista, né? As taxas ainda são muito baixas e ainda estimulam o crescimento econômico até eles terem ainda mais confiança que, de fato, essa aceleração da inflação que eles observaram nos últimos meses, ela seja sustentada, né, para os próximos trimestres. Mas na prática, como eu disse, é uma tendência, a gente começa a ver alguma tendência de uma taxa de juros mais alta no Japão. E embora isso tenha tido, de fato, ou possa ter tido algum impacto na curva de juros americana, porque o diferencial agora começa a diminuir, né? E aí muitos investidores poderiam deixar de investir, por exemplo, nos títulos, né, da dívida americana e irem para o Japão. Na nossa avaliação, o impacto disso deve ser pequeno, né? Então, o que predomina na nossa avaliação nesse cenário internacional ainda é um Banco Central americano que não deve mais subir a taxa de juros. Inclusive, o próximo movimento, a nossa avaliação é queda, embora demore, né, ali só em meados do ano que vem. Então, a gente continua vendo esse cenário externo benigno para as economias emergentes, principalmente para o Brasil. Essas foram as principais considerações em relação ao cenário doméstico e internacional. Julho foi marcado por volatilidade e expectativa com o início do ciclo de corte de juros, levando o Ibovespa a subir 3,3%, acumulando a quarta alta mensal seguida no índice. No ano, o índice sobe para 11,1%, acima dos 7,64% que o CDI acumulou até o final de julho. Um corte na taxa de juros já era esperado e especialistas comentam que já havia sido precificado pelo mercado. Agora, os dois desafios que veremos nos próximos meses serão manter o dólar no nível atual de 4,80 e superar os 120 mil pontos da Bolsa. Como referência, o dólar fechou a primeira semana de agosto em R$ 4,89 e o Ibovespa em 119.500 pontos. Na parte de investimentos, os fundos de renda fixa ativa continuam tendo destaque, uma vez que a estratégia de juros tem se beneficiado do cenário de corte de juros no Brasil. O BTG Explorer fechou o mês com valorização de 1,32% e no ano acumula alta de 8,60%, equivalente a 113% do CDI. Outro fundo que vem tendo destaque no ano é o BTG Red, fundo que é metade renda fixa, metade crédito privado, que além do ganho na mesma gestão do Explorer, vimos no mês um fechamento forte dos spreads de crédito que contribuíram para uma performance de 1,88%, equivalente a 175% do CDI. Ambos os fundos possuem alta liquidez. Enquanto o BTG Explorer, o resgate ocorre em D+3, no BTG Red acontece em um dia útil. Para saber mais, entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn, YouTube e plataformas de podcast.